Parece que a internet não está muito bem. Porque não estava, não está bem mesmo. O direto foi abaixo. Vamos lá ver se vocês agora aparecem aí com o direto. Então, como estão? Boa noite, está tudo bem? Bem, obrigado, eu também vou bem. Dentro da graça de Deus. Parece que o direto é abaixo, não foi? Vocês tenham cuidado e chamem-me a atenção. Passou-se aqui qualquer coisa no telefone e não sei. Partilhem o vídeo porque acho que o direto foi todo abaixo. Penso eu que foi. Vocês é que sabem. Mas foi porque apareceu-me aqui tudo branco. Então, eu já disse boa noite a todos. Boa noite a todos e boa noite para todos. Então, é assim, eu estava a dizer, quando isto foi abaixo, parece que não gostou das minhas palavras, então tenho que mudar as minhas palavras. Boa noite a todos, espero que todos estejam bem, que tenham passado um bom domingo e que tenham visto, ido um bocadinho à praia, mas saber respeitar o distanciamento, ver se vocês sabem cumprir essas regras todas, porque é bom cumpri-las, porque senão, se nós não cumprirmos, já sabemos que a única defesa que temos para nós e para nós não cairmos doentes é estarmos todos com essas distâncias, termos essas distâncias todas. Não consegui perceber se isto foi aberto. Então vá, quem é que escreve aí qual é hoje a jornada da oração é a 62ª, acho eu. Escrevem por aí. Acho eu. Então façam lá as partilhas do vídeo agora já, que é um abraço fraterno também e boa noite a todos, da Maria Luísa, que está sempre connosco. Marina Custódio, também boa noite para todos. Diz ela, todos dão as boas noites a todos. E então eu estava a dizer que era a 61ª jornada de oração. Estas jornadas de oração foram feitas com a intenção da descoberta do próprio eu, da descoberta de nós próprios. E é feita com a intenção para que as orações todas se unem num só movimento e que esse movimento tenha, na verdade, esse movimento energético tenha haviam ter escrito por coisa, porque eu 62ª. Está aqui. 62ª, não é 60ª, é 60ª, acho eu. Então, o que é que acontece? Acontece 62ª, já está aqui um bem escrito, 62ª. Já começa a ser difícil dizer estes números. Estas jornadas de oração começaram derivada a um grupo que quis começar não interessa, mas está aqui hoje, pronto, ainda bem, e o filho e a nora está bem, é isso é que interessa. Então, estas jornadas de oração começaram por um grupo que se reúne desde as 7 da tarde às 3 da manhã, hora de Portugal, mas que é por várias partes do globo. Então, alguns deles fazem só a oração, estão 20 minutos a fazer a oração, nada mais dizem, e eu escolhi então falar um pouco e depois fazer a oração. O que é que tem a ver esta jornada de oração tão especial para cada um de nós? É para que nós, olá Rui, boa noite, é para que nós, olá Fernando, boa noite, é para que nós descobrimos o nosso próprio eu. Descobrimos a nossa própria personalidade e a nossa própria forma de ser, porque nós ainda somos pessoas, que ainda estamos muito apegados a determinados conceitos e a preconceitos que nós... olá Andreia, beijinho, espero que esteja tudo bem por aí por casa. E que o meu David também esteja bem que agora esqueci-me o nome da miúda.
ela também esteja bem e que o teu marido esteja bem, todos estejam bem aí em casa. Boa noite, Sheila. Tenho gostado muito de acompanhar o teu trabalho. Adoro o teu trabalho. Olha, eu gostava também de fazer um trabalho como tu estás a fazer. Por acaso gostava. Era adorável. Não sei se tinha a capacidade que tu tens, confesso. Mas gostava de fazer. E então, a descoberta do eu é importante. A oração, como eu estava a dizer, pois une-se em todo um universo. E desse universo sai uma energia enorme para os vários continentes e para as várias pessoas e também uma ajuda para todo o planeta e um agradecimento a todo o universo para que nós possamos criar a maior fonte energética construtiva, positiva, curativa, protetora e resolutiva no mundo. E por isso mesmo é que ainda se vai continuar por um tempo a fazer estas jornadas de oração e termina-se as jornadas de oração. Quando nós tivermos quando tivermos realmente... olá, boa noite, linda. Espero que tudo esteja bem por aí. Quando tivermos realmente que terminar as jornadas de oração. Por enquanto não. Olá, boa noite, filha. E ela está a dizer boa noite a todos. Porque sendo assim, Camila, era isso mesmo, estava na minha mente e não saía, Camila. Também como está a Camila, um beijinho para a Camila. Nós, todos juntos, mesmo vocês que estão a assistir e acompanhar-me também ajudam, pensam que não, mas ajudam. Todos juntos, nós conseguimos, com toda uma equipa que está por detrás de todos nós, e por esses vários grupos que estão unidos naquele sentido, das 7 de Portugal às 3 da manhã de Portugal, mas nos seus países são horas diferentes, e então o que acontece é que a ideia é criar essa grande energia, independentemente das outras que estão criadas e que também estão a fazer o seu trabalho, mas uma energia com um só objetivo, que é a proteção, a cura e a neutralização do vírus através de uma vacina, ou através do tempo, ou através de qualquer coisa, ou através da intuição de alguns cientistas melhores, bons mesmo. Olá, Fernanda, Godinho, estás bem? A tua saúde está melhor? Portanto, é para isso que se criou estas jornadas de oração. Então, uma coisa é certa e não deixa de ser muito certa, é que realmente nós, ao termos a consciência das coisas, não é? Nós, ao termos a consciência das coisas, vocês só vão esperar um bocadinho, porque senão eu vou estar aqui a ouvir aquilo que não quero. Esperem lá que eu fiz aqui uma coisa e pronto, já está. Vocês deixaram-me ver, mas não deixaram-me estar em direto. Cuidado. Porque eu tive que fazer aqui uma coisa. Agora sim, estamos descansados, porque eu esqueci-me de fazer em primeiro lugar. Estamos descansados e, portanto, a pretensão é que todos nós, no fim deste desaire global, não é? Possamos sair dele com uma maior consciência de nós, uma maior consciência de nós, uma maior consciência da nossa relação com o próprio planeta e com os outros. Porque, como eu vos disse ontem, muitas coisas estão a acontecer, mas também muitos problemas estão a surgir, ou seja, a despertar problemas que as pessoas tinham aceitado esses problemas como tal, mas nunca fizeram nada para os resolver. É por isso que a nível económico, não é? Repara-se com esta pandemia que algumas áreas da economia são muito mais favorecidas do que outras áreas da economia. Então, e são áreas da economia importantes. Então, isto também pode mostrar aos nossos políticos e à nossa sociedade que temos que apostar mais
naqueles que são mais desconhecidos, de alguma forma, e naqueles que têm trabalhos que, afinal de contas, são os trabalhos primários para nós nos desenvolvermos. Já reparamos que, por exemplo, nas grandes superfícies é bom ir fazer compras, mas se repararmos depois nos preços, nós acabamos por gastar mais. E eu acho que aqui tem que ser mais, a humanidade tem que ir mais pelo o comércio tradicional e as pessoas não serem gananciosas, não levarem margens muito grandes e assim ganham todos. E também não abrirem uns aos lados dos outros e ganham todos. Eu penso que a economia mundial tem que ir um pouco por esse lado e tem que se desenvolver mais a ciência, isso é uma das coisas, a cultura e a educação. E, evidentemente, a cidadania. São pontos que têm que, a partir de agora, têm que realmente serem desenvolvidos e os governos apostar nesses pontos e apostar na agricultura tradicional e apostarem também na pesca, que temos uma onda pescatória muito grande, apostarem na pesca, dar condições aos pescadores, aos agricultores, então, porque nós tínhamos uma agricultura muito boa, mas por algum motivo lembraram-se de a destruir e agora vimos que dependemos muito dos outros países. Nós temos que se tornar, e somos um país pequeno, e se não houver tanta gente a desviar dinheiro, nós conseguimos nos tornar, como país pequeno, um país muito grande, porque conseguimos nos transformar num país autossustentável. E penso que é isso que um dia destes, pode ainda demorar algum tempo, vai acontecer. Mas, sobretudo, os portugueses, a cultura portuguesa tem que se modificar, tem que ser menos preconceituosa, tem que estar mais atento àquilo que vai acontecendo, aos problemas que vão surgindo na sociedade em si e ter uma maior aceitação, ou seja, haver uma maior adaptabilidade de todos nós e haver uma maior adaptabilidade e uma maior abrangência à mudança, à adaptação da mudança. Não sermos tão agarrados a um passado que já não interessa, como ontem expliquei, mas sermos agarrados e acompanharmos sempre o presente, sempre o presente. E isso penso que é o que tem que vir a acontecer num futuro próximo, porque só assim é que se desenvolverá os valores morais, como o respeito. O respeito é uma coisa muito interessante, como a amizade, como aquele facto de nós, por exemplo, nos cumprimentarmos, a forma como nos cumprimentamos. Nós estamos impedidos de nos cumprimentar uns aos outros no tempo em que nos havíamos de cumprimentar, e porque nós muitas vezes fizemos a recusa desse cumprimento e agora queremos cumprimentar e não temos quem cumprimentar. Então nós temos que saber que todos nos temos que respeitar e todos temos que respeitar-nos uns aos outros e temos que sabermos a cumprimentar, cuidar da nossa sociedade em condições e fazermos aquela divisão interessantíssima que os ditadores fazem numa forma errada, mas que a democracia fala numa forma certa. Fazemos a divisão do respeito pela opinião do outro, mas ele seguirá a sua opinião e ele tem que respeitar a nossa opinião, a nossa forma de ser, a nossa forma de estar. Tem de haver um respeito mútuo. Só assim é que eu penso que isto vai funcionar no futuro e penso e sinto e que tem que ser assim. Só havendo essa mudança, das pessoas se aprenderem a resolver, das pessoas se aprenderem a não ter medo de alguma forma, não terem medo de alguma forma, a expressar as suas opiniões e se comportarem como acham que era a melhor forma de se comportarem sem magoar, sem ofender e sem prejudicar ninguém. Agora, há muita gente que se sente prejudicada por coisas completamente banais. Porque a sociedade diz, é o estereótipo da sociedade. A sociedade diz que é assim, tem que ser assim. Não, 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 não.
Nem toda a gente gosta de se ver de fato. Eu nem morto não quero que vistam um fato ao meu corpo. Quero que vistam roupas assim, mas não um fato. Porque não gosto. Mas respeito e admiro quem usa fato e acho muito engraçado. Acho que ficam todos iguais, mas não interessa. Acho muito engraçado. Os fatos é que uns são mais caros e outros são mais baratos, mas ficam todos iguais, todo mundo parecido uns aos outros. Eu acho que tem que haver uma grande diversidade. Evidentemente que é interessantíssimo quando uma pessoa se veste a rigor. Mas vestir-se a rigor também é ter um interior a rigor. Não é aparentar uma coisa e ser outra, que é o que acontece atualmente e o que acontecia na nossa sociedade. Há muitos problemas sociais que surgiram, que são novos. Para a nossa cultura, alguns já existiam escondidos, mas que não se poderia falar neles. Mas agora que se pode falar, acho que deve de haver uma aceitação, pelo menos um respeito e uma compreensão. E se nós, humanos, começarmos a agir assim, em conformidade uns com os outros, e não fazermos como algumas culturas que se acham tão mais avançadas do que nós, tão mais esclarecidas do que nós, mas há a atabalhoar de comportamentos que nem sequer eles próprios percebem, vivenciam-nos, mas não nos sabem explicar porque é que vivenciam. Nós não queremos ser assim. Queremos saber explicar, queremos saber sentir, queremos saber amar, queremos ser amados. E queremos realmente ter saudades, queremos que a amizade não seja uma coisa vã, vulgar, que seja um dos sentimentos mais nobres que existem entre os seres humanos. Queremos muitas coisas e determinadas coisas que, na verdade, temos que lutar por elas e temos que agora ser mais compreensivos, ter uma mente mais aberta e conseguirmos encaixar nas nossas vidas essas diferenças, todas as diferenças sociais, e vendo aquelas que realmente são diferenças, por exemplo, a xenofobia, o racismo, as pessoas serem diferentes e não serem aceitas, serem amesquinhadas, às vezes porque são mais gordas, outras vezes porque são mais magras, outras vezes porque são mais bonitas, outras vezes porque são mais feias. Tem que existir tudo. E nós termos a capacidade de aceitar, de compreender. Não quer dizer que eu tenha que ser bombeiro só porque toda a gente quer ser bombeiro. Não tem que dizer que eu tenho que ser professor. Isto é um exemplo que eu estou a dar. Toda a gente quer ir para professor, porque há muita gente que foi para médico, que vai para bombeiro, que vai para professor, que vai para juiz até, que vai para advogado, para terem poder, para terem força. Não é provocação. E nós temos que hoje em dia nos lembrar que esses trabalhos são de todos e, além de ser de todos, é realmente um trabalho de responsabilidade, mais responsabilidade e de mais responsabilidade, que é para todos fazermos o nosso trabalho. Todos temos que fazer o nosso trabalho. E isso é bom que todos façamos o nosso trabalho. E então, nós temos que respeitar aquele que nos limpa as ruas, aquele que está na agricultura, porque é muito importante, apoiar os novos agricultores, os novos inventores, os novos cientistas, e não termos a noção que todos são superiores uns aos outros. É termos a noção que todos somos iguais, ocupamos posições diferentes. E a posição mais elevada a ser ocupada é de maior responsabilidade. Se é de maior responsabilidade, tem que ter um comportamento também de muito maior responsabilidade e não se pode dar ao luxo de cometer muitos erros que às vezes se cometem e de ter muitas ações que são negativas, destrutivas e que muitas vezes põem a população em confusão, que é como o caso de não se conhecer bem esta estirpe deste vírus e, por exemplo, falar-se hoje uma coisa, amanhã outra, no outro dia outra, ontem outra, que acaba por causar o pânico às pessoas. Mas também não deixa de ser menos certo, e nós já começamos a ver, eu agora estive a ver os números este fim de semana, da semana toda,
começamos a ver com este processo de desconfinamento, se não houver o cuidado de se protegerem com máscaras, de lavarem as mãos com sabão ou com DAB, eu gosto muito de DAB, por exemplo, lavar as mãos com, não estarem sempre a lavar as mãos com aqueles desinfetantes de álcool, porque um dia vão ter problemas de mão, não usar a máscara muito tempo, porque um dia vão ter problemas de respirações, então é usar a máscara exatamente onde se deve usar, é estar com a máscara onde está muita gente. Se nós nos pudermos afastar e estivermos afastados mais, então aí tendo cuidado, podemos tirar a nossa máscara, porque a máscara também está feita para nós usarmos umas 3 horas, e nós não temos, como as máscaras não são de graça, que era aí que deveria ser, e como tudo o que diz respeito ao Covid não deveria ser pago, porque nós pagamos muitos impostos, e agora a União Europeia até quer que se vá pagar mais uns impostos extras para fazer face a esta crise económica, a União Europeia devia-se ter preparado, porque isto tudo nos mostra que até agora tivemos um capitalismo muito egoísta. Só uma centena de milhares de pessoas é que quiseram saber de si, e são muito poucos aqueles empresários que querem saber dos seus empregados, que respeitam os seus empregados, os seus trabalhadores, que têm consciência de que os trabalhadores é que os puseram no estado em que ele está. Como, por exemplo, este problema dos grandes supermercados e das grandes empresas, que, se a princípio era bom, porque se levava muito caro no comércio tradicional, agora acaba por ser mau, porque acabamos por perceber que, sem querer, nós gastamos muito mais, e quando gastamos menos é com falta de qualidade. E acho que isto é um processo nosso, é um processo que nós temos que ver muito bem, porque comprar uma lata de sardinhas que a lata de sardinhas não é a mais correta, ou que o preço está mais elevado, ou tendo outras escolhas, não dentro de um grande supermercado, mas se tivéssemos as lojas de rua, tínhamos outras escolhas, penso que aí iria muito melhor. E não é essas grandes superfícies que provocam a evolução, pelo contrário. Eu, há muitos anos, visitei algumas cidades europeias e reparei que o comércio tradicional nas cidades existia e sempre existiu. E as grandes superfícies estavam fora das cidades. E as pessoas tinham que ir fora da cidade às grandes superfícies. E assim, sim, era assim que deveria acontecer. Para as pessoas terem uma consciência que não é as grandes superfícies que nos dão a evolução, pelo contrário, porque não pagam corretamente aos seus trabalhadores, não têm cuidado, o que lhes interessa é vender. Há uma série de coisas que realmente, por exemplo, se a gente formos comprar a uma grande superfície um eletrodoméstico, muitas vezes esse eletrodoméstico vem só tem durabilidade do preço da garantia, não é por acaso que eles pedem sempre para a gente fazer um seguro para depois da garantia, porque eles têm consciência que os eletrodomésticos hoje valem apenas o que valem 5 anos. Por isso é que também não é muito bom para nós temos que pensar quando compramos o eletrodoméstico, que se temos uma durabilidade de 5 anos, não podemos comprar um eletrodoméstico muito caro. Não podemos comprar um eletrodoméstico que custa 2, 3, 4, 5 mil euros. É como acontece nos carros. Os carros, depois de sair do standard, os carros desvalorizam logo automaticamente, e ninguém vos vai, nem que vocês só tenham andado 1 quilómetro, ninguém vos vai dar o mesmo preço daquilo que vocês compraram. E é como os seguros. Os seguros avaliam os carros em determinado preço, não no preço real, no preço que entendem, numa revista que lá sai e que eles entendem. Então, os carros são avaliados dessa forma. Para quê? Para eles terem mais ganho. Não há uma preocupação de nos proteger. Embora também haja muita gente que depois use os seguros indevidamente, como usam os subsídios indevidamente, e geralmente é engraçado que eu reparo que as pessoas que menos precisam,
que as pessoas que menos precisam são as que mais usam as coisas e as que mais fazem questão de que as coisas sejam assim. Ora, não pode ser de maneira nenhuma. E não pode ser porquê? Porque isso vai sempre causar a que haja sempre pessoas que não têm, que não têm as possibilidades que outras pessoas que têm trabalhos mais bem pagos, que não têm essa possibilidade, não têm esse poder de compra. Mas as pessoas que mais capacidade têm são as pessoas que numa situação de desgraça são as que menos ajudam e são as pessoas que se retiram do teatro de operações, retiram-se completamente, e a gente vê na questão dos fogos, nas questões das grandes catástrofes que temos em Portugal, nas coisas assim, nós vimos perfeitamente que depois são as pessoas, eu, tu e ele, nós, particularmente, que vamos ajudar as outras pessoas, e quanto à obrigação, deveria ser mesmo daqueles que têm mais possibilidade de o fazer. Quando alguém grande o faz, faz com toda a pompa e circunstância, e toda a gente sabe que o faz para haver, como uma espécie de publicidade gratuita que eles fazem. E, portanto, se nós olharmos bem para as pequenas coisas, para os pormenores, vamos encontrar aí a grande espiritualidade. Vamos encontrar aí os grandes seres humanos e os pequenos seres humanos. Porque os pequenos seres humanos são aqueles que se preocupam consigo próprio, com a sua própria riqueza. Os grandes seres humanos são aqueles que realmente estão lá, não fazem muito barulho, não discutem muito, não apregoam aos sete ventos, fazem as coisas no silêncio dos deuses, seguem um ritual muito antigo, mas interessante, aquilo que a tua mão direita der, que a tua mão esquerda não veja, e esses grandes que fazem essas grandes doações, que não lhes faz falta nenhuma, podiam fazer o triplo das doações que fazem, saem logo nos jornais, nos telejornais, nas primeiras páginas dos jornais, em uma data de coisas, e isso para eles é uma publicidade gratuita, portanto não têm que pagar aquela publicidade. Por isso é que eu digo, quanto maior a responsabilidade, é maior a obrigação de ajudar em tempos que o próprio governo não consegue ajudar, mas que o próprio governo honesto, porque o governo recebe ao longo dos anos, os vários governos recebem ao longo dos anos, soubessem gerir o dinheiro, evidentemente que Portugal, numa altura destas, teria que podiam estar 3 meses, 4 meses, 5 meses parado, Portugal tinha realmente uma forma de ajudar essas mesmas pessoas. Uma das coisas que eu acho graça é que, por exemplo, não desceram o IVA, numa altura destas era alguns impostos serem retirados ou a serem cancelados para dar margem de manobra aos mais pequenos, porque o que eu quero chegar vocês vão de reparar que é sempre aqueles que são considerados os mais pequenos, que são aqueles que ajudam a sociedade, são aqueles que vão para a frente, são aqueles que fazem alguma coisa. Aqueles que são maiores fazem, mas sempre à espera do retorno, sempre à espera de qualquer coisa, ou seja, fazem para não sentirem a crise da mesma maneira que os outros sentem. Isso são seres humanos que nós devemos ter um certo cuidado com eles, não os apoiarmos, e nós temos muita forma de não apoiar. Nós, se quisermos, fechamos todos uma grande superfície. Todos. Basta ninguém lá ir comprar nada. Reparem, ninguém vai comprar nada às grandes superfícies. Esta coisa da gasolina e de tudo aumentar, tudo bem. Nós fazíamos um plano, cada um de nós faz um plano. Vê quais são as coisas essenciais, começa a ficar só no essencial. Vocês vão reparar que preços começam a descer e começa a aparecer tudo. É instantâneo. Estas coisas que não se ensinam na escola e que se haveriam de ensinar na escola, se tivessem incutidas na cultura da nossa sociedade, a nossa sociedade sempre estava pronta a respostar quando existisse alguma coisa desequilibrada e desorganizada. Há uma grande palavra
que está na Bíblia, um dos livros, não é? Que muita gente diz que, muita gente, e é muita gente mesmo, que diz assim, eu se orar muito a Deus e ter fé fervorosa em Deus, e assim as coisas vão se resolver. Não é bem assim. Suponhamos que Deus falou com Moisés. Então, supondo, e era, naquela altura até era normal, porque também havia a mediunidade. Moisés era uma pessoa com um grande grau de mediunidade, por isso é que conseguiu tirar o povo da escravidão, tudo isso, portanto, é perfeitamente normal. Então, o que é que acontece? Deus diz: tu pões a tua mão e eu porei a minha. O povo tem feito sempre assim. Quer que Deus ponha quer que Deus ponha a mão e depois nós pomos a nossa. E é aqui o segredo, e nem muitas outras coisas, nem muitas outras escritas do desenvolvimento do eu e do desenvolvimento pessoal funcionam. Porque as pessoas esquecem-se que não podem pôr a responsabilidade fora de si mesmo, mas que têm de ter a sua própria responsabilidade. E ao ter a sua própria responsabilidade, o que é que acontece? Acontece que depois, logo, a divindade, seja ela uma divindade criada pelo homem ou não criada pelo homem, a divindade atua. E atua porque vê que nós estamos a atuar. Então dá o tal empurrão, provoca o tal, o tal milagre, que muitas vezes lhe chamam de milagre, mas é apenas uma reação da ação que a pessoa teve. Evidentemente que nós, ao pedirmos auxílio ao universo, sabermos pedir auxílio ao universo, temo-lo se nós próprios começarmos a dar os primeiros passos. Quando nós ficamos à espera que o universo atua, o universo não vai atuar coisa nenhuma. Ou seja, o universo é o grande mundo energético, que o mundo energético afiniza-se com uns e com outros. E esse mundo energético, além de ser muito criativo e muito energético e muito positivo, também há paralelamente um outro mundo energético que é muito negativo e destrutivo. Portanto, conforme a afinidade que nós tivermos com um dos mundos, os mundos entre aspas, nunca se esqueçam, com um dos mundos, é conforme nós vamos ser auxiliados, ser orientados, é conforme nós vamos conseguir chegar lá. E isto é importante que as pessoas tenham essa consciência, e é muito, muito importante que as pessoas ponham em prática, agora que tiveram uma experiência desagradável, foi esta experiência, e vão ter outra desagradável, que é a experiência de terem a falta das coisas, nós vamos reparar que se nós não mudarmos agora, por mais que haja uma regeneração no planeta, se nós não mudarmos, nós vamos provocar novamente o caos a nível atmosférico quando tudo passar. Evidentemente que isto teve um princípio, vai ter um meio e vai ter um fim, porque tudo o que acontece na Terra é assim. Pode demorar mais ou menos tempo, mas tudo o que acontece na Terra é assim. Uma árvore, quando nasce, pode durar até, sei lá, 100 anos, 200, 300, 400, 500 anos, mas ela acaba por si, porque tudo na Terra tem um princípio, um meio e um fim. E os vírus, as bactérias, todas essas coisas, têm também um princípio, um meio e um fim. Como nós, como humanos físicos, temos sempre um princípio, um meio e um fim. E isso que ninguém tenha dúvidas. Então, como tudo na Terra tem um princípio, um meio e um fim, evidentemente que esta questão do Covid-19 também vai ter, está no meio e vai ter um fim, nem que seja com a vacina. Agora, quando não temos um fim, temos que estar atentos e temos que ver, manter o distanciamento, manter a higiene das mãos, mas não com aquele álcool sempre que vocês estão a pôr, porque isso vai-vos estragar a pele, porque tu tens, lá está, tu tens as suas consequências, então basta com uma coisa gordurosa, como o sabão, um líquido,
Até a coisa de tomar banho, por exemplo, o coisa, nós lavamos com isso, serve perfeitamente, e então nós podemos assim evitar que nos aconteça a nós, como aconteceu noutros países, está a acontecer noutros países, devido, muitas vezes, porque agora a Suécia era um dos países que não fez o grande confinamento, e eles agora chegaram à conclusão que fizeram mal não fazer o grande não fazerem esse confinamento. Porquê? Porque estão a aparecer cada vez mais casos, estão a aparecer cada vez mais mortes lá. Então, eles chegaram à conclusão que erraram. Pronto, chegaram à conclusão que erraram, agora corrijam o erro. Mas muitos países quiseram segui-los e não seguirem aquilo que, na verdade, os cientistas em primeira mão começaram a perceber e que, embora não conhecendo e não sabendo como lidar bem com a coisa, puseram todas as normas, todas as formas, exageraram, evidentemente, mas puseram todas as formas a funcionar para que o menos gente possível fosse contaminada. A verdade é que eles agora têm outra opinião, porque já conhecem mais e por isso eles vão alterando a sua opinião. Não quer dizer que eles sejam alguns burros. Eles apenas, no princípio, perante o desconhecimento e da dúvida, absolvem o réu. E por isso põem as coisas de proteção mais difíceis para travar mesmo as pessoas. Mas eu acho que somos nós, é que temos que agora fazer o seguinte. Temos que agora ter mais cuidado com a nossa relação interpessoal e sabermos pormos esse distanciamento, sabemos pôr esse distanciamento e sabermos como usar a máscara. Muita gente usa a máscara, estou farto de dizer por aqui e o nariz fica desimpedido e isso não vai, mais vale não usar máscara. A máscara tem que ser por aqui, tem que se ter cuidado que as nossas mãos são uma grande transmissão até de nós para com os outros, é por isso que ninguém se cumprimenta, e temos que ter cuidado com o afastamento e não levar as mãos aos olhos, nem à cara, nem à boca. Se nós fizermos isso, o vírus até pode estar aqui assim, ou aqui, ou qualquer certo, mas não vai. E, portanto, se não vai, passado pouco tempo, ele acaba por morrer, ele não morre, ele desintegra-se por ali. E isso é o mais importante. Penso que vocês têm que ter uma grande consciencialização, porque vamos entrar no verão, vêm os estrangeiros para Portugal, porque o que o nosso governo agora quer é realmente que haja um maior desenvolvimento económico, porque realmente não tinha dinheiro de parte e não estava tão bem como eles diziam, e o não estar tão bem nota-se perfeitamente, tanto que eles demoram um tempo a dar os subsídios que prometeram dar e ainda não deram os subsídios a muita gente e, portanto, se eles não continuarem com a layoff de uma forma controlada, haverá muitas pequenas empresas que sumirão. E nós não podemos esquecer que são essas pequenas empresas que muitas vezes dão os impostos ao Estado e as grandes empresas têm muita benéfice. Agora era a vez de fazer ao contrário, às grandes empresas cobrava-se, às pequenas empresas não se cobrava e fazíamos ali um reequilíbrio para realmente começarmos o nosso desenvolvimento económico e para não irmos passar por alguma austeridade que estou mesmo a ver que eles não vão conseguir impedi-la de passar por causa da burrice da mente deles e deles julgarem chicos espertos e serem pouco inteligentes. Porque isto, uma pessoa que seja inteligente, que esteja atento à ciência, que esteja atento também ao conhecimento empírico, tenha um conhecimento vasto e alargado, consegue perfeitamente governar um país e consegue fazer com que esse país não passe pelas dificuldades que tem que passar porque eles querem que passem. Já aconteceu no passado e nós passámos muito mal e vai acontecer no futuro, só que isto agora não tem o nome de um homem, nem de dois, nem de três, tem o nome de uma pandemia a nível global e, portanto, vai ser a desculpa correta para que uns se arrecadem os fundos que depois nós temos que pagar e nós vimos perfeitamente e dá perfeitamente para ver, independentemente de vocês concordarem ou não, dá perfeitamente para ver que é isso que está a acontecer em Portugal, que é isso que vai acontecer em Portugal. Então,
porque nós queremos, nos esperam alguns tempos difíceis. Mas se nós não quisermos, isto faz-me lembrar Hong Kong da China. A China decidiu que Hong Kong tinha que se reger pelas mesmas leis da China, que tinha que, ao pertencer à China, não podia ser independente, assim como a Madeira toma atitudes diferentes quando acha que as deve tomar em relação a Portugal, e não é o Estado de Hong Kong. Hong Kong começou outra vez as suas lutas de rua para não perder as suas liberdades e as suas garantias, porque sabem que se a China, se eles tiverem que proceder como a China procede com o seu povo, que eles vão perder muitos direitos. E é por isso que eles não querem e que lutam ferozmente. Eles saem para a rua, eles lutam com as forças policiais, eles dizem que não querem e, portanto, a comunidade internacional põe-se de olho e aqueles que são pessoas de bom senso, que têm uma capacidade e que têm uma inteligência, vão apoiá-los porque eles têm toda a razão, não têm que querer. Eles não têm que querer aceitar aquilo que a China lhes põe. Eles têm que querer a sua liberdade, lutar pelos seus direitos, existem tratados que têm que ser respeitados, que foram, na altura, criados para que cada um pudesse viver em Hong Kong sem a influência direta da China. Mas a China gosta de ter uma influência direta no mundo inteiro. É uma influência que a China gosta de ter no mundo inteiro. Tanto que a China era para se tornar o grande país, a grande nação, a ultrapassava os Estados Unidos e ninguém me tira da cabeça que esta pandemia aparece para que precisamente para precisamente haver aqui, isto é uma luta entre dois Estados e hoje, como eu disse, estive a ver e estive a observar algumas coisas e fui pesquisar algumas coisas e a China já está a começar a partir para uma guerra fria com os Estados Unidos e os Estados Unidos com a China por causa do comércio. Portanto, logo aí vê-se que essa guerra fria vai ultrapassar o próprio vírus. E se a América diz que a China é responsável pelo que está a acontecer por falta de informação, até por alguma, depois aparece alguém a dizer que naquele laboratório aquele vírus existia, estava a ser estudado, mas não daquela forma, e por isso não fugiu dali. Pronto, eu aceito, mas aceito também que morreu alguns médicos chineses e alguns jornalistas chineses foram mortos para que não falassem na verdade deste vírus. Portanto, e isso são factos evidentes. Portanto, tem toda a razão um de um lado e o outro do lado, e a maior razão assistia à Organização Mundial de Saúde, que era se manter isenta destes países todos, embora eles pudessem cortar, porque aqui as pessoas, quando não concordam umas com as outras, cortam o quê? Cortam os financiamentos, embora a América pudesse cortar o financiamento à Organização Mundial de Saúde, a Organização Mundial de Saúde aceitaria esse corte, mas tornar-se-ia isento e descobria, afinal de contas, de onde vem esta pandemia, de como ela foi provocada. Porque ela não veio por mero acaso. Se fosse uma pandemia criada pela própria natureza e pelo mau comportamento do homem, o mau comportamento do homem vulgar, não do homem de conhecimento, já a própria natureza tinha arranjado, criado uma solução. É por isso que eu às vezes digo que se nós estamos à espera que o campo espiritual venha fazer alguma coisa, bem podemos esperar sentados. Temos que ser nós a apelar e é por isso que todo o mundo, mas todo o mundo, não há parte nenhuma no mundo que não haja grupos de oração sinceros, honestos e levarem-se para o espaço independentemente das suas crenças. É por isso que todo o mundo está na oração. Porque é que estão na oração? Para se criar formas de nós entrarmos mais em afinidade com toda a espiritualidade, para a espiritualidade poder chegar a nós, tocar-nos a todos e poder, de alguma forma concreta, objetiva e de alguma forma realista, poder então fazer com que esse vírus possa, na verdade, não ter qualquer efeito sobre a Terra. Portanto, e só uma interferência dessas neste momento é a mais segura. Uma vacina pode não ser tão segura assim, mas também é segura. A vacina é da parte dos homens,
um outro elemento que terá que surgir, efetivamente, é da parte do campo invisível, do campo que muitos não acreditam que na sua existência, sendo eles próprios espíritos, do campo da espiritualidade. E aí sim o problema será resolvido. Agora, não podemos adiar a resolução deste problema para muito mais tempo, porque nós vimos, conforme os dias passam, ainda ontem disse, o tempo passa rapidamente, conforme os dias passam, depressa o verão vai passar e depressa temos aí o inverno. O inverno temos a influência e temos mais este vírus, o que dará que todos nós podemos no inverno ter outra vez situações em que temos que ficar fechados em casa se não queremos estar todos doentes. Para quê? Para aquilo que havia de estar a ser preparada agora que estamos menos atacados, vamos lá, que o vírus está menos ativo, não está tão ativo assim, devemos nos preparar para, uma vez que não existe a vacina, para ele, quando entrasse outra vez em atividade, nós termos tudo pronto para ajudar todos aqueles que sejam vítimas desta pandemia e deste vírus. Portanto, a ajuda, a fraternidade está aí e compete a cada um de nós olharmos fraternalmente uns pelos outros. Estava aqui a ficar seco. Às vezes até me esqueço que tenho que beber água. Estava a ficar aqui seco. E pronto. Por hoje eu só tinha isto para dizer porque tem um objetivo. Agora vou aqui ler. Olá, Santos Jorge. Boa noite. Olá, Túlia. Júlia. Olá, Fernanda. E agora está aqui aquela. Enquanto que o comércio tradicional não tem hipótese de afogar em impostos, ele vai gerar riqueza e aumenta o PIB. Está aqui a Carla Ferreira a dizer o que é interessante. Olá, Isabel Ventura, Celestina Antunes, Cláudia Figo, espero que estejas muito bem. Algumas empresas entraram em layoff sem precisarem e os trabalhadores estão calados com receio de perder um emprego. E isto que a Fernanda Godinho está a dizer é verdade. Com receio de perder um emprego, burla. Mas agora vou dizer à Fernanda Godinho, que ela é desse tempo e alguns de vocês também são, lembram-se quando vêm aqueles subsídios para a formação da Comunidade Europeia para Portugal, que foram muitos milhões e milhões de euros, lembram-se? Vocês por acaso lembram-se como eram feitas essas formações? Os trabalhadores assinavam e o dinheiro ficava para os formadores e para as coisas das formações. E não dava formação às pessoas. Lembram daquele dinheiro que veio da Europa, que era para investir no desenvolvimento tecnológico, no desenvolvimento... Sabe para onde foi esse dinheiro? Foi para autoestradas. Muita gente não sabe, mas a autoestrada A8, há ali um ponto que custou tanto dinheiro como se a autoestrada fosse do Algarve ao Minho. E só esse trato. Sabe para onde foi esse dinheiro? Foi para o bolso de muitos daqueles que nos governavam na altura. Portanto, nós sabemos que Portugal tem esta coisa. Quando recebe algum dinheiro, vez de pôr à disposição do povo e daqueles que realmente precisam, muitas vezes põe nas mãos erradas. Mas isso sempre acontece. É por isso que eu sou um pouco contra essa solidariedade e acho que o governo é que havia de ser solidário, porque o governo é a nossa caixa forte. Isso é a nossa caixa forte, nós pagamos os impostos para depois o governo, quando nós estamos em dificuldades, nos retribuir. Não é para eles se desenvolverem o seu ego, a dizer que estão muito bem e fazerem vidas luxuosas e ajudarem os amigos. Um governo não pode ajudar amigos, um partido político não deve ajudar amigos, deve ajudar os seus sócios, é assim que se lhe chama, deve ajudar quem comunga da mesma política e depois, quando entra no governo, deve-se esquecer dessa comunhão e deve ajudar o
povo. Mas os partidos políticos, entre vocês e quem assiste às reuniões dos partidos políticos, sabe perfeitamente. Quando se faz uma lista, há uma discussão enorme. E quem é que vai para essa lista? Só pessoas dos conhecimentos dele. Não são capazes de lá pôr um cidadão anónimo. Como o principal da lista, um cidadão anónimo. Vamos pôr. Não, não. Eles não fazem isso. Eles discutem, até eles são tão antidemocráticos, seja que partido for, nas reuniões deles, que até, eu vou-vos dizer uma palavra, muito feia, mas que existe. Até metem nojo. Nojo mesmo. Sabes, quando a gente tem assim nojo de uma coisa que até nos faz vomitar e assim, eles às vezes nas reuniões, seja qual for o partido, não estou a ofender, porque acontece com todos, eles nas reuniões deles metem nojo. Simplesmente, uma pessoa de bom senso, com uma sensibilidade ao assistir àquelas reuniões, sente nojo. Então, vocês reparem o que é um desses partidos nos governar. Depois a tendência é para favorecer uns e desfavorecer os outros. Uns até podem falar e eles até têm medo quando esses uns falam que são aqueles lá deles, porque sabem os podres deles. E os outros que falam são capazes de nem lhes ligar importância nenhuma e não a coisa. Agora vocês dizem assim, mas o que é que isto também tem a ver com a espiritualidade? Muito, nem vocês sabem. Tem a ver tanto com a espiritualidade. Mas o que é que isto tem a ver das nossas vidas às vezes serem muito tristes? Muito. Nós nascemos. Vamos para a escola. Quando andamos na escola não somos motivados a aprender. Porque as matérias que ensinam são desadequadas. E os professores também não fazem nada para que sejam adequadas. O que interessa no que se estuda durante tantos anos, interessa a matemática, interessa... De antes interessava a filosofia, agora interessa um pouco, interessa a matemática, interessa o português, a história muito pouco, quando havia de interessar a história. Portanto, há disciplinas que são as disciplinas de elite. E, portanto, são as disciplinas que as pessoas têm que saber para depois seguir os estudos para a universidade, conforme o curso que escolham. Por exemplo, nós sabemos que para ir para a medicina é preciso ter uma nota muito elevada. E eu desde sempre que digo, quem vai para a medicina com uma nota muito elevada, geralmente são pessoas que não têm vocação para ser médicos. E nós sabemos os médicos que têm passado por nós. Tanto que os bons médicos, chamados bons médicos, são muito técnicos, mas pouco humanos. E acontece o seguinte, porque é que existe a medicina particular? Existe a medicina particular porque eles ganham mais na medicina particular. Eu preferia que o meu país pagasse mais aos médicos e não houvesse as grandes unidades estivessem nos hospitais públicos a fazerem operações, a consertarem, a tudo, de que terem hospitais privados. Eu preferia isso, pagar muito mais aos médicos. Mas as pessoas são tão egoístas, e aí é que está, e eu estou a falar mesmo propriamente dos médicos, que eles nunca se contentam com... nem que se desse 20 mil euros a eles por mês, eles não se contentavam com esses 20 mil euros. Sabem porquê? Porque eles descobriram que lá nas clínicas privadas eles ganham muito mais do que isso e por isso se estão lixando. Ora, uma pessoa que faz isto, sendo médico, fazendo todas aqueles juramentos, uma pessoa que faz isto nunca poderá ser um médico humanista. É um médico financista. Evidentemente que não vai deixar morrer toda a gente, porque senão o bom nome dele vai por algo abaixo. Mas, às vezes, neste país, houve alturas que até se fez operações que não eram necessárias e os médicos as fizeram e não fizeram operações que eram necessárias, porque não ganhavam nada com elas, então operavam pessoas que não era necessário operar pelo dinheiro. Quando nós pomos o dinheiro como nossa bandeira e estandarte, logo nós deixamos de ser poucos humanos. E é por essa razão que muitas vezes acontece determinadas desgraças em determinados sítios, locais e em determinados países. Por exemplo, quando nos países mais pobres existem meia dúzia ou uma centena de pessoas que ainda estão a explorar aquela pobreza que já existe, geralmente nesses países tem a tendência de haver muitos cataclismos naturais. Porquê? Porque é uma chamada de atenção. Até que um dia um dos cataclismos vai atingir essas pessoas que estão a sugar ainda a pobreza daquelas pessoas. Porque as pessoas têm a mania...
Todos nós temos um bocadinho essa mania, não nos pedimos, porque se permitimos, compactuamos, somos responsáveis. Têm a mania de explorar os mais frágeis. Os mais frágeis são os que precisam mais da nossa ajuda. Às vezes já me tem acontecido na vida, a mim não me dás grande atenção, não me dás muita atenção. A mim não me dás muita atenção, mas dás muita atenção àquele. A mim é uma pessoa que realmente financeiramente até está bem. A nível de conhecimento está bem. Se não os utiliza bem, é porque ela não quer. Portanto, o que é que acontece? A nível de conhecimento está bem, a nível financeiro está bem. Portanto, eu sei a atenção que tenho que dar a essa pessoa. Mas aquelas pessoas que têm muito pouco, até muito pouco conhecimento, eu tenho que dar muito maior atenção. E porquê? Para elas crescerem, para elas terem a mesma igualdade, os mesmos direitos, a mesma igualdade de se desenvolverem e de crescerem. É por isso que eu muitas vezes passo mais tempo com uns do que com outros. Porquê? Tem a sua razão de ser. Sabe? Ao mesmo tempo eu tenho que fazer papel de professor, então eu tenho que fazer um papel de professor correto, não é de professor incorreto. Se eu tenho que fazer o papel de mestre, tenho que fazer um papel correto, não é incorreto. Então não posso estar a preocupar com outras coisas. O assunto naquele dia é aquele, com aquela pessoa, é aquela pessoa que eu tenho que ajudar, porque é ela que está a precisar de ajuda, embora as outras precisam. Mas não abandono as outras. Ajudo-as segundo as suas necessidades. Todos. Uns têm mais necessidade que os outros. Agora, uma coisa é uma pessoa achar ela própria que tem mais necessidade que aquela. Ela não tem capacidade para estar a dizer isso. Ela não tem capacidade. Isso é o egoísmo dela a falar. Não é ela própria. Porque ela não está dentro da outra pessoa. Agora, eu consigo me pôr de uma forma que consigo perceber exatamente o interior dessa pessoa. Por isso é que eu faço assim, independentemente das pessoas gostarem ou não. O que interessa é eu ficar bem aqui, 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 em todo o meu corpo e na minha própria espiritualidade. E depois a Carla Freire diz: as sedes fiscais não são em Portugal, ou seja, não gerem riqueza no nosso país. Pois, quando alguém tem uma sede fiscal fora do país, nós também podemos cobrar a eles por terem a sede fiscal. Isso é uma questão do legislador ser honesto e dizer: sim senhora, podes ter a sede fiscal até num paraíso fiscal, mas estás a trabalhar aqui, tens as responsabilidades que tens aqui, vais ter as responsabilidades com os teus empregados, com os teus trabalhadores, e até porque tens uma sede fiscal boa, até vais ter que pagar mais aos teus trabalhadores. Não vai ser só o ordenado mínimo, vais ter que pagar muito mais. Porque tu já não pagas impostos, ao menos dá dinheiro aos que estão cá para coisa. Há muitas formas de fazer, parece utópico, mas acaba por produzir ali, neles, no psicológico deles, e o efeito de surpresa, garanto-vos a vocês que qualquer pessoa extravasa e pensa duas vezes. Boa noite a todos. E a Carla Freire continua a dizer assim: se fôssemos todos iguais, não tinha piada. A beleza está na diversidade. Diferença. E é verdade. Temos que viver um dia de cada vez. O dia passa-se no instante. Ainda ontem estava aqui a esta hora e hoje estou outra vez. Parece que foi há umas horas atrás que estive cá. Quando me sentei na cadeira, eu assim, mas eu estive aqui ainda agora e agora estou cá outra vez. Cá vamos indo, Maria Luísa. Estou aqui a ler as vossas mensagens também, porque temos de estar um bocadinho em silêncio. A Fernanda Godinho está um pouquinho melhor. Portanto, vá, mandar aí uns corações a nível espiritual para a Fernanda Godinho, para ela ficar melhor. Carla Ferreira diz outra vez: eu acredito na máxima, juntos somos mais fortes. Mas temos que ser juntos no mesmo objetivo. Não é estarmos juntos e um tem um objetivo, outro tem outro tem outro. Não. Quando nos juntamos tem que ser no mesmo objetivo, na mesma coisa. Por isso é que fazemos vários ajuntamentos. Tulia Beloso
Também mandem os corações para a Túlia Veloso. Boa noite. Também podem mandar uns corações de agradecimento à Sheila. À Sheila. Mandem todos uns corações de agradecimento à Sheila. E vejam a página dela, que é maravilhoso o trabalho que ela faz. Maravilhoso mesmo. Então, mandem uns corações aqui ao Rui. Mandem por mim. Os corações também ao Rui. Mandem corações para todos, uns para os outros, está bem? Porque vocês precisam de ser abraçados, e esse mandar de corações não é só porque mandam um coração, mas é uma forma de vocês abraçarem-se uns aos outros, está bem? Um coração grande, enorme. Então vamos nos concentrar para fazermos a nossa oração, está bem? Na esperança dos tempos, aqui estamos mais uma vez. Ó forças, ó desconhecido, ó amor, ó eterna alegria, ó eterna luz. Nós vos invocamos a todos, deuses do norte, deuses do sul, do oeste ao oeste. Invocamos todas as crenças, para que todos possam ser abraçados pelo vosso amor. Até possam fantasiar um pouco sobre nós, para que nós tomamos uma maior força, uma maior coragem, e para que nós possamos nos descobrir em nós e no todo. Há muitas crianças a precisar de apoio. Estão no princípio da sua jornada terrena, e elas precisam muito de ser abraçadas não só pelos seus pais, mas pelos aqueles que de alguma forma as possam abraçar com um grande amor, para que elas tenham também a motivação, a coragem e a aprendizagem diferente, equilibrada, de modo a que elas possam, no tempo delas, fazer uma vida melhor do que muitos, centenas de milhões de pessoas fazem. Estão a nascer sempre, como estão a desencarnar sempre. Para aqueles que desencarnam, nós vos pedimos, solicitamos mesmo uma ajuda para que eles sejam orientados para a pátria espiritual e orientados no sentido de se encontrarem consigo próprios e decidirem qual a vida na Terra que querem ter daí para a frente. Para aqueles que nascem, que se possa lhes dar as boas-vindas, possa-se abençoar cada pai e cada mãe, de tal forma que eles nunca possam entrar em guerra pelaquela criança, mas que possam sempre ter uma união, nem que seja uma união de amizade pelaquela criança, e que essa criança não seja o fruto do prazer, mas o fruto do amor. Pode não ser o amor de um para com o outro, mas no amor universal. Existem verdadeiros atos de amor. Existem seres humanos maravilhosos que provocam esses atos de amor. E é neles que eu próprio depositei a minha esperança para o reequilíbrio de toda esta angústia que todos nós vivemos. Mas também sei que é eles todos que fazem esses atos de amor, esses atos de fé, esses que criam os milagres, que são os mais ligados a vós. Portanto, que eles possam ter a força necessária também para nos orientar, nos ajudar e nos auxiliar. Que aqueles que creem na força da Virgem Maria, do Pai Santo, do Espírito Santo, na força do Jeová, na força do Deus de amor, que esses todos possam, de alguma forma, proclamar a verdade, proclamar a igualdade, proclamar a liberdade
e proclamar a cura. Todos aqueles que creem em decretos, que esses decretos, ao serem criados, sejam tão reais que toquem também a todos, para que tudo aquilo que, de alguma forma, forma uma corrente maravilhosa que faz com que nós despertamos, tudo isso seja trabalhado por vós, seres espirituais maravilhosos, por vós, irmãos e irmãs que já passastes por esta terra, por vós, que de alguma forma nos estáis a acompanhar, e sois os nossos anjos da guarda, o nosso espírito protetor, o nosso espírito amigo, por vós, que sois os santos e as santas desta terra. Que vós, onde quer que estejais, mesmo que estejais noutra existência, que a vossa equipa possa fazer algo bem forte, porque vós proclamastes o amor, vós proclamastes a fé, vós, mesmo na vossa imperfeição, quisestes sempre proclamar algo que fosse válido. E é essa validade, essas lembranças, essas memórias que foram deixadas, positivas e criativas, que eu quero agarrar e tu queres agarrar e ele quer agarrar, que nós queremos agarrar, para sermos muito mais fortes, muito mais saudáveis, para termos uma melhor qualidade de vida, para nos podermos preservar de todos os infortúnios da vida, para podermos compreender, para podermos interagir e para não fugirmos. Bondosos irmãos, num espaço trabalhais, num espaço diferente, mas num mundo tão igual, que trabalhais na boa seara, para que os frutos dessa seara sejam frutos que nos alimentem, que nos eduquem e que, de alguma forma, nos toquem aquele botão que nós precisamos para nós despertarmos. A todos vós, de todos os lugares, de todas as religiões, de todas as filosofias, até das seitas, desde que o fizessem com o amor e o façam com amor, de todos os deuses e deusas, de todos os deuses dos muçulmanos, dos hindus, de todos os que habitam a terra e que têm as suas crenças, mesmo que não sejam nos deuses, que essas crenças tomem uma forma resolutiva, criativa, protetora e uma forma de cura. Todos se tornam uma forma também de abundância em todos os aspectos da nossa vida, para que nós possamos ficar mais fortes, mais equilibrados, e para que nós não vivamos por viver, mas vivamos com a consciência do que é viver e de tornar na nossa vida, nos tornarmos com momentos muito mais felizes, de muito mais paz e de muito mais equilíbrio. Em nome da liberdade coletiva e individual e em nome da liberdade espiritual, que tudo aquilo que é necessário para corrigir os desequilíbrios aconteça já. O meu maior agradecimento a todas as forças, a todas as energias, a todas as diferenças, porque todos são iguais. Somos humanos. A minha gratidão por isso mesmo. E prontos. E pronto. Eu tenho uma maneira. E prontos. Que assim seja. Como dizem alguns. E que todos possam estar bem. E amanhã eu vou voltar. A Celestina Antunes já está a escrever um mail para mim, de certeza. E já tenho aqui vários abraços, várias coisas.
e vi que vocês fizeram aquilo que eu pedi e agora desejo muita saúde ao a Fabiano, que está no Brasil. Desejo as maiores as bênçãos a todos aqueles que precisam e a todos aqueles que de alguma forma se reuniram a estas jornadas de oração e se continuam a ser resistentes para estarmos nestas jornadas de oração. Para aqueles que não nos ouviram, também vai um desejo sincero do amor. Nunca se podem esquecer. Eu sou muito fraternal, sou muito emotivo e sou muito espiritual, mas também sou terreno. Um abraço para todos e um desejo sincero que todos consigam sobreviver às grandes tempestades e todos consigam se encontrar nessas mesmas tempestades para que, quando houver outras tempestades, nós saibamos proceder, nós próprios proceder de maneira diferente, sem precisar que ninguém nos diga nada. Bênçãos espirituais para as vossas famílias, um abraço muito fraterno para todas as vossas famílias e o desejo muito sincero para a união das famílias, para a compreensão das famílias e para a calmaria das revoltas. Um desejo de cura, de proteção e de uma fraternidade real e objetiva. E que a grande energia da abundância vos toque a todos, na vossa mente, no vosso coração e na vossa essência. Bem-aja a todos, até amanhã, à mesma hora, mais 10 minutos, menos 10 minutos. Vos amo a todos vós. Até amanhã.